Boa noite a todos. Gratidão pela recepção que todos nós tivemos agora nessa casa, por essa equipe que se aprontou lindamente para nos receber, nos fortalecer, nos amparar. Só gratidão. E do livro Gotas de Esperança, lição 125, diz assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Pense nisso. Você está dando à sua vida um fim útil? Não passe seus dias na rotina ociosa. Transforme esses dias num caminho para seu aprimoramento e dos que partilham da sua existência. Combata o egoísmo. Veja as necessidades dos outros. Ajude. Faça de Deus um companheiro para os seus dias. Entre em ligação com Ele através da prece diária. Nada tema. Viva com amor e simplicidade. Servir é a única maneira de dar um sentido à vida e garantir a felicidade. Recebemos agora da espiritualidade um grande e belo conceito, né? De servir. Né? A gente não pode fazer além do que a gente está preparado. Então, cada um de nós já tem no seu íntimo, no seu pensamento, o que tem condição de fazer para fazer mais facilmente, porque às vezes a gente faz além, né? Então, que a gente preste atenção nisso, faça primeiro cuidando de nós para que a gente possa se doar mais fortemente, trabalhar, perceber, amar, só trabalho no bem. E hoje nós estamos fazendo um trabalho, né? Nós atendemos a intuição do nosso anjo guardião e chegamos até essa casa, muitos de nós fazendo uma força bárbara. E quando a gente encontra e vê a cara de felicidade que diz, eu consegui chegar aqui, né? Então que Deus nessa noite faça com que a gente esteja presente aqui para assistir mais um estudo que com certeza vai fazer a diferença no nosso caminhar em algum momento, que é a lei de igualdade. Então, que nessa noite a gente esteja pleno de muita luz, muita paz, em assistir esse estudo dado pelo nosso querido amigo Marcelo São Tiago, que veio com muito carinho nos oferecer esse estudo, tá bom? Boa noite a todos, estejamos juntos. Boa noite para todos. É sempre para mim uma felicidade o convite para vir falar nessa casa. E nós temos esse tema hoje, que é um tema, acho bastante sensível, a questão da igualdade. Então eu estou lendo um livro do escritor russo Dostoiévski, chamado Memórias do Subsolo. E, essencialmente, é um sujeito que se sente inferior e briga, né, se angustia por ter reconhecimento. Né? Então, essa sensação de inferioridade diante dos outros, de privilégios, nos causa muito desagrado. Mas a visão que nós temos acerca de quem somos, do que somos, está intimamente ligada à questão da igualdade. Veja, eu não conheço uma doutrina que sustente a igualdade
entre os seres humanos como a doutrina espírita. Porque tanto para o materialista, como para qualquer religião que proponha a unicidade da existência, nós nascemos em condições diversas. Por exemplo, a nossa determinação biológica, se tivéssemos uma única existência, tivéssemos sido criados para esse corpo e esse fosse o nosso único corpo, e com ele ressurgíssemos mais tarde para vivermos no paraíso, então haveria entre nós homens e mulheres. Mas o entendimento que eu tenho da doutrina espírita me diz que eu não sou um homem, apesar de estar nessa condição, e até me sinto confortável nela. Mas Deus não criou almas masculinas e femininas. Deus criou espíritos que encarnam como homens, encarnam como mulheres. Então, de fato, nós somos criados iguais. Nenhuma outra doutrina, nenhuma outra escola de pensamento nos apresenta tão iguais. Para o materialista, eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou do século 20, 21. Mas para o Espiritismo, tudo isso não integra a minha essência, é circunstancial. Eu estou brasileiro, estou homem, estou nesse século, nesse milênio, mas já estive em condições diversas e nunca deixei de ser eu mesmo. Então, Kardec dirige à espiritualidade essa primeira pergunta do nosso estudo de hoje, a 803, sob o título Igualdade Natural. E o que quer dizer natural? Da natureza. Mas nós, de um modo geral, costumamos pensar a natureza como o objeto de estudo das ciências. E, de um modo geral, a humanidade tem tratado as questões do espírito como sobrenaturais, coisa que o Espiritismo também veio corrigir. O espírito é um elemento que integra a natureza. Então, fazemos parte da natureza. Igualdade natural. Perante Deus são iguais todos os homens? E nós entendemos que a pergunta todos os seres humanos. O termo homem aqui tem o significado de ser humano. E a resposta dos espíritos, sim, todos tendem para o mesmo fim. Veja, é interessante isso. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. Por que o Espírito disse isso? Todos tendem para o mesmo fim. Porque a nossa percepção de desigualdade, uma das maiores angústias que ela nos traz, é concebermos que alguém poderá alcançar algo que eu nunca poderei. Então, a diferença ela não é um incômodo em si. O que incomoda é pensar que para uns algo é possível e para outros não. E os espíritos percebem essa nossa condição psicológica e dizem, sim, todos tendem para o mesmo fim. Ou seja, o que Deus criou de bom, criou para todos, e não só para alguns. E Deus fez suas leis para todos. Todos estamos submetidos ao mesmo conjunto de leis. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E a essa resposta, Kardec adita então o seguinte comentário: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza.
Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Então nós passeamos por diferentes condições, nos associamos a circunstâncias diferentes, porque nessa diversidade de experiências enriquece-se a nossa possibilidade de crescimento. Se eu encarnasse sempre numa mesma condição, eu aprenderia o que aquela condição proporciona, mas deixaria de aprender outras coisas importantes. Mas o que muda são as circunstâncias. Em essência, a nossa natureza é idêntica. Bom, próximo item, desigualdade das aptidões. E Kardec então faz a seguinte pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Essa pergunta parece já conter uma afirmação, né? Que quando Kardec pergunta por que Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens, ele está afirmando que Deus não outorgou todas as aptidões para todos os homens. Mas veja o que os espíritos respondem: Deus criou iguais todos os espíritos. E nós sabemos porque isso é objeto de uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que diz que nós somos criados... Maravilha, todo mundo estudioso nessa casa, isso traz muita felicidade para o coração. Fomos criados simples e ignorantes. Deus não inclinou ninguém mais para uma coisa do que para outra. Mas a gente hoje abre o YouTube e vê aquelas criancinhas de 3 anos tocando piano de maneira impressionante. Como é que pode? O dedinho pequenininho, como é que faz aquilo tudo? Aí você pensa, parece que Deus tocou a cabecinha daquelas e diz, você vai ser melhor que os outros. Não é isso. Essa não é a primeira vida desse espírito. Então, a aparente, ou mesmo a real facilidade dessa vida, não é indicativo de privilégio, mas de esforço, de trabalho nas vidas anteriores, né? Então, eu me lembro, eu fiz meu ensino médio no Cefet, sempre gostei muito de música, apesar de ser muito limitado nessa área, né? Que eu diga a minha querida Beth, né? Que toda vez que eu tocava, dizia, puxa, aquela nota não é bem a que ela tem um ouvido muito bom, a Beth, é muito afinada. E aí ela, puxa, Marcelo, olha, aquela notinha ali, e eu sabia que ela estava com a razão, porque eu sempre tive muita dificuldade nessa área. Mas um colega lá do Cefet, rapaz, era uma coisa impressionante, porque ele tocava violão de um jeito tal, era tão bom ouvi-lo tocar, ele era canhoto, ele ia lá em casa, eu invertia todas as cordas do violão, vocês não têm ideia do trabalho, que é tirar as cordas e depois enrolar tudo de novo, mas eu me dava esse trabalho só para ouvi-lo tocar. Era uma coisa impressionante, e ele tocava com a gente, então o nível dele era esse, o meu, dos meus colegas, era esse, mas ele não fazia a gente sentir isso, a gente sabia disso porque eu via ele tocando, mas ele tocava com a gente de igual para igual, sempre estimulando, sempre chamando, vamos tocar junto e tal, sempre, era muito bom. E essa grande desigualdade, ao contrário de ser algo que nos vexasse, que nos enciumasse, pelo contrário, era um grande estímulo para a gente melhorar. A gente tinha ali uma referência de onde a gente podia chegar. Era muito bom. Agora, é claro que era bom porque ele era muito bacana, era muito companheiro, né? Não ficava se sentindo melhor, humilhando ninguém. Pelo contrário, sempre foi super acolhedor. Mas ter contato com alguém assim, ao contrário de gerar qualquer desconforto, não. Aquilo era um grande estímulo para a gente. E a gente vai ver isso aqui adiante. Mas então, os espíritos respondem, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. E mesmo que tenham vivido o mesmo tempo, dificilmente terão empregado o mesmo tempo nas mesmas áreas. Então, um desenvolveu mais um lado, o outro desenvolveu mais outro, né?
A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Olha que bacana, como Deus é bom conosco. Ele permite que espíritos que por merecimento já podem viver em mundos melhores, fizeram o dever de casa, mas que eles nos visitem e sirvam para nós de referências, venham fazer a humanidade avançar nas diversas áreas. Então, quando nós lemos lá o A Caminho da Luz, vemos que antes, um tempo antes da vinda do Cristo, muitos espíritos grandemente evoluídos foram convidados a encarnar para fazer a humanidade avançar, para preparar a humanidade para a vinda do Cristo, né? E mesmo depois da vinda do Cristo, continuamos sendo visitados por espíritos de grande envergadura moral e intelectual que passam por aqui e promovem avanços, né? Bom, então, questão 805, ainda dentro de desigualdade das aptidões. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Isso é muito importante a gente entender, né? Então, eu me lembro quando nós lemos lá no ES, lá na casa em que eu trabalho, nós temos o tema do ano e tem um livro que nós lemos à parte, né? E no final é apresentado um trabalho sobre o livro e tal. E aí, naquele ano, foi o Pares e Redenção. Acho que tem umas 3 reencarnações ali. Os sujeitos vinham um perseguindo o outro, se vingando, perseguia, vingava. Aí tem uma encarnação, acho até que é numa fazenda, assim. A coisa está difícil, mas parece que eles estão se entendendo ali. A coisa está melhorando, né? Foi dando aquela esperança, né? Poxa, eles já deram um passeio, daqui a pouco vai... Aí um mata o outro. Aí a minha esposa, puxa vida, estava tão bem, aí... andou para trás. Não andou para trás. A gente não anda para trás. Então, quando você vê um espírito aparentemente retrogradando, é porque você imaginou que ele tinha feito uma evolução que de fato ele não fez ainda, só não tinha sido testado naquilo. Então é óbvio, eu sou um sujeito super impaciente. Aí de repente eu passo um tempão sem perder a paciência em ninguém. Por quê? Porque só tem anjo à minha volta. Todo mundo, ninguém testa a minha paciência. Aí eu vou ficar parecendo super paciente. Mas aí aparece um e pisa no meu calo e, bom, rapidamente a minha impaciência aparece de novo. Aí, poxa, você piorou, estava tão bem. Não piorei. Eu só não estava tendo oportunidade de mostrar o que eu ainda trago de ruim em mim, né? Então, a gente não anda para trás, isso é muito importante. Então, poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que a que já teve, porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-la a progredir. Acho que o caso que a gente conhece, né, famoso dessa situação, é o caso do Renúncia, né, em que a Alcione já tinha permissão para encarnar no mundo superior à Terra, e por uma ligação com um espírito daqui, um espírito bem endurecido ainda, ela pede permissão para nascer aqui na Terra. E o guia espiritual diz, olha, você já não precisa mais daquilo que o pessoal na Terra está passando, você já superou isso aí. Agora, se você nascer lá e falhar, sucumbir, aí vai ter que arcar com as consequências disso, né? E aí, para quem lê o livro, sabe que ela passou com louvor por todas as provas, que não foram poucas, né? Conseguiu muito pouco com relação àquele que ela queria ajudar, que continuou muito endurecido, mas ela mostrou porque merecia um mundo melhor. É impressionante, né? Aquela personagem é uma coisa, literalmente ela é de outro mundo. Bom,
Seguindo aqui, Kardec faz uma consideração, então, assim a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, não é que Deus deu lá uma porçãozinha a mais para um do que para o outro, não, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, isso é uma coisa maravilhosa que Deus permite. Então, nós estávamos aqui, espíritos quase primitivos, na Terra ainda, quando veio um pessoal lá de Capela, eram degredados, foi o pessoal que falhou lá, mas comparados conosco, não é, eles tinham grandes avanços intelectuais, e promoveram avanços importantes aqui, né? E muitos mais tarde tiveram a oportunidade de retornar ao seu mundo de origem, às suas ligações passadas, mas muitos, embevecidos com o amor com que foram recebidos por Jesus, preferiram continuar aqui servindo o nosso Mestre. Você imagina quanto amor Jesus não envolveu esses espíritos, tendo sido expulsos do seu local de origem. Imagina quantas ligações, quantos espíritos queridos vieram para cá, viveram momentos muito, que imagina sair de uma terra como ela é hoje, e encarnar num mundo primitivo, mundo homem das cavernas, deve ser um negócio assustador, e no entanto, muitos preferiram permanecer aqui, agradecidos pelo cuidado que o Cristo teve com eles. Bom, próximo tópico, desigualdades sociais. Isso é um tema muito sensível, né? E nós vemos como a humanidade tem se esforçado por propor soluções para a sociedade, né? Sistemas cujo objetivo seria proporcionar uma sociedade justa, igualitária, não é? Mas nós, cristãos, sabemos que nenhuma dessas propostas resolve o problema, porque o problema da sociedade não é a forma como ela se estrutura, não são as leis que nós combinamos, que são exteriores a nós. O problema da sociedade está no coração do homem. A sociedade não irá se reformar enquanto não se reformar o coração do homem. É nisso que a gente acredita. Então, nós somos cidadãos, exercemos a nossa cidadania, temos que escolher aí os políticos, fazemos isso procurando aqueles que acreditamos vão tomar decisões melhores, mas onde eu acredito que estou fazendo a diferença na construção de um mundo melhor, não é no meu voto, é no trabalho de evangelização, é no culto no lar com os meus filhos, e lá em casa são 6, então meu lar está dando uma contribuição razoável para o mundo em termos de pessoinhas, não é? Eu e minha esposa temos 6 filhos, fazemos culto no lar, participam da evangelização na agremiação, evangelização no Boa Nova, fazemos tudo sistematizado. Então, ali, conversando com as pessoas e dizendo, é bom amar, é bom perdoar, é bom compadecer-se, é bom compreender. Como disse Francisco, né? Ser amado é muito bom, só perde para amar, porque uma pessoa que seja amada por muitos, mas que não ame ninguém, é vazia, ela certamente não está satisfeita. Mas mesmo aquele que não recebe o retorno que merecia, se ama, é feliz. O que nós fizemos com Cristo? Correspondemos ao amor que Ele nos deu? Mas será que a nossa ignorância, a nossa violência, a nossa incompreensão
tisnou a felicidade dessa alma pura? Não. Só fez com que seu coração se compadecesse de nós, mas sua felicidade ele a havia construído em bases sólidas, porque ele aprendeu a amar. Então, enquanto nós não disseminarmos entre nós, eu entendo muito pouco de política e menos ainda de economia, mas eu estou convencido de que não importa, num mundo de homens e mulheres evangelizados, não importa o sistema que se imponha, ninguém vai ser miserável, ninguém vai viver sem condições mínimas, porque as pessoas não permitirão que isso aconteça. Então, isso não significa nós nos desinteressarmos do mundo concreto à nossa volta, vivermos como lunar, não é isso não. A gente aqui procura ver o melhor e fazer o melhor e nos posicionamos, mas sinceramente, para mim o sistema que vai fazer o mundo ser melhor são os ensinamentos do Cristo. Isso vai funcionar de verdade. Enquanto nós formos corrompidos, enquanto em nós dominar o orgulho e o egoísmo, nenhum sistema político ou econômico, nenhum conjunto de leis exteriores irá construir uma sociedade justa e igualitária. Então, Kardec pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Os Espíritos respondem: não, é obra do homem e não de Deus. Kardec redargue: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Os Espíritos respondem: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, nesse livro que eu estou lendo lá do Dostoiévski, ele cita lá um período em que o sujeito era uma espécie de nobreza lá, então ele domina lá um feudo, e ele tinha direito a dormir antes da noite de núpcias com toda a camponesa que se casasse, o senhor daquelas terras. Ele tinha o direito. Então uma jovenzinha vai se casar, não, mas antes da noite de núpcias com seu marido, vem dormir com o senhor da terra. Te imagina uma coisa dessa? Então é óbvio que no nosso mundo ainda acontecem muitas atrocidades, mas existe uma diferença entre algo que nós vemos como uma doença, né, como um desvio, e algo que é legalizado, tem uma lei que diz que pode acontecer, não é? Como na nossa pátria, muito tardiamente, nós sabemos que a situação ainda não está resolvida de todo, mas a escravidão, há quanto tempo terminou? Há menos tempo do que a doutrina espírita está entre nós, que a doutrina espírita veio a lume em 1857, e a assinatura da Lei Áurea, e aí peço licença aos historiadores que vão fazer 1000 questionamentos, mas esse marco, se é que a coisa não terminou ali, mas esse marco foi em 1888, alguns anos após a vinda do Espiritismo. Quer dizer, a ilegalidade da escravidão entre nós é mais recente do que a permanência da doutrina espírita, né? Então, mas mesmo assim, durante quanto tempo da história humana a escravidão foi considerada legal? Um direito das pessoas de mandarem completo, de serem donas de outra pessoa e fazerem o que quisessem com ela.
Então nós vemos que, apesar do mundo duro que a gente vive, o mundo nunca foi melhor. Porque se hoje acontecem atrocidades, pelo menos o entendimento da maioria é que são atrocidades, não é? Bom, então, o Kardec pergunta: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais? Não é a superioridade dele moral, da superioridade de sua posição social, para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Merecem anátema. Ai deles! Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Vejam, não é uma vingança. Não é um castigo puro e simples. Oprimir é contrário às leis de Deus. E onde estão inscritas as leis de Deus? Em nós. A masculinidade não é em mim uma condição essencial, é circunstancial. Eu não sou homem, eu estou homem, porque Deus não criou almas masculinas e femininas. Mas as leis de Deus integram a minha essência. Então, eu estou homem, amanhã posso estar mulher. Mas a lei de amor está presente em mim desde que Deus me criou e estará sempre. Então, agir em desarmonia com as leis de Deus significa violentar-se. E isso causa em nós uma reação. Eu me lembro de um texto que nós lemos lá no ESG. O Espírito cometeu verdadeiras atrocidades na sua última encarnação. E aí ele pediu: eu quero nascer miserável, eu quero perder os meus pais, eu quero ter paralisia, eu quero ser cego, eu quero ser... Pediu tudo de ruim. O que leva um espírito a pedir coisas que ele sabe que lhe trarão sofrimento? É a necessidade de sentir que pagou pelo mal que fez. Eu me lembro que lá no centro, uma vez, hoje tem todo um psicologismo, né? Alguém perguntou assim para o senhor que coordena o nosso estudo: como é que é mesmo que a gente fica chamando aquelas pessoas que se sentem culpadas? Aí ele respondeu: culpadas. Por que a gente quer o quê? A gente quer fazer errado, agir em desacordo com a nossa natureza, se violentar e ainda... Como é que eu me sentiria se passasse uma semana almoçando e jantando algodão doce? Aliás, tem até um programa, um sujeito, ele passou aí, não sei, acho que um mês só comendo fast food. Aí depois fez lá os exames todos, exame de sangue. Como é que estavam as taxas dele? Não, coitado, não, você não pode se sentir assim, seu sangue não pode estar ruim. Isso é essa mania das pessoas ficarem se sentindo culpadas. Não, pode comer toda a porcaria, o seu corpo tem que permanecer saudável. Isso não é justo com você, se culpar por comer porcaria. Esse discurso faz algum sentido? Alguém discute com as leis da biologia? Alguém diz: eu vou parar de tomar água, mas não quero morrer? Isso parece algo razoável? Ninguém discute com as leis da biologia, mas a gente tenta fazer isso com as leis morais, como se elas fossem negociáveis, entende? Quero continuar aqui inferior, me entregando aos meus vícios que me agradam, mas eu não vou me sentir culpado, quero continuar me sentindo bem. Isso é coisa que ficam colocando na minha cabeça. Não ficam colocando na sua cabeça. Deus colocou em você quando te fez. Então conversa com ele, negocia com ele lá, se ele pode te fazer diferente. Mas pode ter certeza de uma coisa: ele não vai fazer. Mas se fizesse, pioraria para você, porque Deus é perfeito. Se você mudar o que ele fez, pode ter certeza que é para pior. Não tem como melhorar o que Deus fez.
Se tivesse um jeito melhor da gente ser, Deus teria feito desse jeito. Certo? Então, a gente tem que ter essa maturidade. Não é? Temos que parar de ficar... Porque quando a gente age com essa imaturidade, como uma criancinha contrariada, que faz beicinho, bate pezinho, porque queria que as coisas fossem assim, o assado, a gente só atrasa o nosso encontro com a felicidade, com a plenitude que a gente almeja. Então, a gente tem que parar com essa atitude infantil. Então, Kardec caminha aqui, eu tenho pouco tempo, mas acho que dá para falar disso, a desigualdade das riquezas. Então, ele pergunta, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Ou seja, você é mais inteligente, é mais criativo, é mais engenhoso, e ele acaba ficando rico. É o que os espíritos dizem, sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Aí Kardec pergunta, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais. E o Espírito coloca, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, e aqui que é o ponto, porque dinheiro não é ruim em si, dinheiro é meio, é instrumento, ruim é o que a gente faz com ele. Coloca dinheiro na mão lá de uma pessoa, de um espírito evoluído, ele vai fazer coisa boa, né? O Chico, eu acho que devia ser até constrangedor, eu nunca assisti, mas o jeito vai dar aquele presente, aquele relógio bonito, aquele terno para o Chico, né? 2 pessoas depois na fila, o Chico passa o presente adiante, né? Recebia dinheiro, tudo virava prova de caridade, a distribuição de sopa, não sei o que, atendimento, não sei o que lá. O Lins de Vasconcelos, que doou o prédio que era da USERJ, hoje se chama CERJ, a nossa federativa estadual, foi um empresário dizer, quanto mais dinheiro do movimento espírita, mais rico eu fico. Não era ambicioso, mas o negócio dele dava certo, ele fazia a coisa direito e deu certo. É ruim isso? Não é ruim. Agora, é perigoso. Eu nunca joguei. Uma vez eu estava na fila com um amigo meu que me chamou, vamos lá na lotérica, vou fazer lá minha festa e tal. Eu não jogo. Por quê? Eu sei que é absolutamente improvável, mas é medo de ganhar. Porque, com certeza, eu não vim para ser rico nessa vida. A gente vê lá a Condessa de Paula, aquela mulher maravilhosa, esposa de um sujeito milionário, mantinha a casa, fazia festa, recebia gente da sociedade e tal, mas ele dava lá, tem aqui esses 100 dinheiros para você administrar a casa. Ela conseguia fazer tudo o que ele pedia com 50. E os outros 50 ela comprava remédio, alimento, não sei o que, e distribuía. Mas aí ela foi evocada lá no céu e inferno. Ela fala, eu passei 2, 3 vidas me preparando para vir com a prova da riqueza. Não é fácil, porque a riqueza cria muita facilidade. Então, se a gente ainda tem aquela inclinaçãozinha para a vaidade, para se sentir melhor, né, para prazeres da sensualidade, o dinheiro vai tornar muito fácil realizar essas coisas. Então, não é ele que é ruim, né? Mas se você não está muito firme, é uma prova muito difícil, né? Eu não gostaria de passar por ela. Miséria também não me agrada, não, mas porque o pessoal acha que é a riqueza, que vidão, né? Olha o outro ali, não, vidão? O que você acha que é? Para que você acha que a gente está aqui? Só para comer em restaurante caro e passear? Você pode gostar enquanto está aqui, mas isso vai ter um preço, né? Porque esse tanto de recurso, Deus deixou chegar na sua mão, mas não era para isso, né? É uma responsabilidade muito grande. Bom, então ele diz lá, aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade por esse fato, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Bom, eu vou dar uma avançada, ainda tem mais umas perguntas nesse item de desigualdade das riquezas, mas o último item que nos cabe é as provas da riqueza e da miséria.
Então, como o nosso tempo está próximo de acabar, eu vou pular para esse último item, só para não passear por esse item também. Mas, olha, eu fui só até a questão 809, eu estou pulando a 10, a 11, a 12 e a 13. Então, a minha sugestão, leiam esse material depois em casa, é muito bom. E aqui o nosso tempo, né, eu estou lendo, falando rápido, mas em casa você lê mais devagar, medita sobre cada uma dessas coisas, né? É muito importante isso. Então, as provas da riqueza e da miséria. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. E todos nós teremos que passar por essas duas experiências, como por muitas outras, porque é na diversidade das experiências que nós enriquecemos a nossa evolução espiritual. A gente não consegue desenvolver tudo tendo sempre o mesmo tipo de experiência. É importante passarmos por experiências diversas. Então, Kardec pergunta, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E o Espírito responde, são-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Kardec pergunta, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Ao que o espírito que não é bobinho responde, mas é justamente o que nem sempre faz. Com certeza, você tem mais recurso, é mais facilidade para fazer o bem. Mas é isso que a gente vê a maioria das pessoas enriquecidas fazerem? Não é. E a culpa é do dinheiro? Não é do dinheiro. Não é. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Impressionante, né? Como a pessoa cria para si necessidades que não são reais. Não são necessidades. Eu lembro que um filme que eu vi que o sujeito, em algum momento ele comenta assim, nunca tinha usado 2 vezes o mesmo par de meia. Meia para ele era item descartável. Ele usava meia quando tirava, era dar, jogar fora. Toda meia era sempre saída do plástico, sempre nova. Isso é uma necessidade? Mas para ele devia ser uma coisa assim, nossa, ter que usar mesmo 2 vezes a mesma meia, devia ficar. Por isso que a gente vive num país com muita gente pobre, mas de repente um rico entra em falência e se suicida. Gente, ele não vai ficar mais pobre do que muita gente que tem por aí e está levando a vida. Mas para ele aquilo parece uma desgraça, nossa, ter que viver pobre, não poder mais fazer isso, não poder mais fazer aquilo, parece que é a maior desgraça do mundo. E tanta gente vive com menos, né? Então, o Kardec faz esse comentário para fechar esse estudo. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Eu não estou discordando do Kardec, não, mas eu não acho que o dinheiro incute em você uma paixão que você não tenha. Eu acho que ele favorece o desenvolvimento, a coisa já está lá, eu acho, né? Penso que o Kardec também enxergava dessa maneira, é só a construção, né? A riqueza e o poder fazem nascer, eu coloco assim, criam possibilidade, né, para todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual.
Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha que entrar um rico no reino dos céus. Então, meus queridos, nesse menos de um minuto que me resta, a minha conclusão é que nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá da reencarnação, qualquer que seja a situação em que nos encontremos. Se eu nasci rico, Deus espera uma coisa de mim. Se eu nasci pobre, Deus espera uma coisa de mim. Se eu vier homem, Deus espera uma coisa de mim. Se eu vier mulher, Deus espera uma coisa de mim. Nasci no Brasil, Deus espera alguma coisa de mim. E fora também. E o que é que Deus espera de mim? Que eu faça por mim o melhor. E quem quer o melhor para mim? Deus. Nós cansamos de querer coisas que na nossa visão turva representariam a nossa felicidade, mas que são um mal. Deus só quer o nosso bem. Então, que eu tenha inteligência e forças para fazer a vontade de Deus. De nenhum outro modo estarei trabalhando tanto pela minha própria felicidade do que fazendo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Bom, pessoal, que bom que estamos aqui hoje, mais uma oportunidade de reflexão. Essa lei de igualdade, né, tão importante, nos ajuda a refletir sobre a vida, sobre a posição que estamos. E a reencarnação é essa grande chave, né, que nos ajuda a explicar as desigualdades, tanta coisa que nós vemos no mundo, né? E aí esse amor do nosso Pai Celestial, que nos deu essa oportunidade da vida, com as experiências necessárias para o nosso crescimento. Então, nesse momento, elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai maior, em agradecimento. Nós geralmente no dia a dia reclamamos muito, mas aqui, tranquilamente, refletindo, nós temos condição de agradecer por tudo, até as dificuldades, porque desta forma nós vamos amadurecendo e crescendo. Então, gratidão, Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, pela presença do Marcelo nos dando essas dicas, nos ajudando a relembrar. Então é um momento de muita luz, porque todos nós aqui estamos Vamos mostrar minha voz real. Hoje faltou dos princípios. Bom, gente, agradecemos também a falta de luz, por que não? Estamos aqui hoje, unidos, pensando em Jesus, abrindo o nosso coração ao nosso Pai Celestial. E é um momento de oração. É um momento que nós vamos tirar, primeiramente, para lembrarmos dos nossos entes queridos que hoje se encontram vivos em alguma dimensão no plano espiritual. Nós temos certeza disso, não há dúvida. A morte não existe apenas no corpo físico, que serviu de amparo, de experiência para aquela alma que esteve aqui passando dias, meses, anos na Terra. Então nós temos uma família no plano espiritual imensa. Então nós vamos lembrar deles com muito carinho, pedindo a Jesus que os ampare, que os fortaleça. Especialmente para a nossa irmã Luceli Menezes, irmã do nosso irmão, seu Luiz, que desencarnou há um ano,
que ela esteja bem, que ela receba o carinho desta casa, o carinho especialmente do seu irmão, porque esse amor é uma coisa que não se perde, esse amor continua. Para você ir, com todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração e na nossa vida. É Jesus que escuta o nosso pensamento. O nosso sentimento revestido pelo pensamento, chegando ao coração de Deus, para depois chegar ao coração dos nossos queridos. E também abrimos esse leque de amor para atender a tantos irmãos desencarnados que estão aqui presentes, as nossas companhias espirituais, e tantos irmãos que precisam desse momento de prece, de carinho, de vibração. Então pedimos por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos aqueles que estão no nosso coração. Pedimos, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos do todo mal. Graças a Deus. Que Deus envolva cada um desse irmão, um abraço carinhoso, uma saudade transformada em amor, em luz, uma torcida para que eles, no plano espiritual, estejam bem, estejam trabalhando para a sua evolução espiritual. Graças a Deus. Continuando nessa vibração carinhosa, é o momento das irradiações. É um momento tão importante para nós mentalizarmos e a nossa mente vai ser a seta que vai direcionar essas energias que nós atraímos aqui para os nossos lares, para a casa de um amigo, para a nossa comunidade, para todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. É setas de luz e de amor que vão chegar na porta da nossa casa e levar essa energia às pessoas que lá estão e pedir essa bênção de Deus para que essa irradiação possa limpar a egrégora, a energia que existe na nossa casa, para que essa energia seja uma energia cada vez mais limpa, onde nós possamos viver num ambiente onde Jesus está presente, nos ajudando. Então eu peço, nesse momento, que essa equipe maravilhosa da casa possa visitar todos esses endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, possa chegar na nossa casa e socorrer um irmão, levar um carinho, não só a encarnados, como desencarnados que porventura estejam lá. Então, uma energia de amor que se estenda para a nossa comunidade, para o nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a toda terra, escola querida. Eu quero pedir, especialmente hoje, na escola, é Bento Ribeiro, né, Will? Eu vou pedir aqui essa casa que é tão poderosa, que nós possamos mandar uma energia de muita luz para a escola Bento Ribeiro, que fica na Cônigo Tobias, não é isso? 112. É uma escola que recebe muita criança envolvida no LINS, em áreas delicadas. O nosso irmão Will é um trabalhador dessa escola, tem sentido isso na pele, essa energia, mas nesse momento, essa escola Cônigo Tobias irá receber desta casa um carinho muito grande, uma luz imensa que vai atingir a ele, todos os trabalhadores e todas as crianças que estão lá,
precisando desse carinho, dessa orientação espiritual. Então eu peço ao Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, hoje é um pedido muito especial, porque está precisando essa escola seja abençoada, que seja um ponto de luz e que essas crianças possam se estimular a seguir um caminho do bem. Graças a Deus. Continuando nessa vibração gostosa, essa oportunidade de estarmos aqui orando, fazendo a caridade, né? De uma forma tão fácil, tão simples. Nós vamos pedir agora a Jesus, a Bezerra de Menezes, a equipe médica do espaço, a equipe desta casa, que nesse momento possa nos atender, a cada um de nós aqui, que tem as suas dificuldades a nível de saúde física, espiritual, mental. A todos os nomes e endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, há tantos irmãos que precisam desse carinho, desse sustento na fé e na esperança. Pedimos pelo trabalho de sábado agora, que é a operação espiritual, que também a nossa equipe brilhe cada vez mais. Então vamos pedir por nós, por aqueles que estão em casa precisando de carinho. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe aonde dói na nossa alma e Ele tem instrumentos para nos ajudar. Cabe a cada um de nós facilitar a chegada desse amor de Deus sobre cada um de nós. Possamos elevar o nosso pensamento a Ele, a esperança, a alegria, pedindo força para encontrarmos sempre o caminho do bem, o caminho do amor. Graças a Deus, pedimos pelos nossos irmãos que estão na rua, os irmãos que estão nos hospitais, em tantos lugares, precisando desse carinho de Deus, que eles sejam ajudados. Pai de infinita bondade, estamos chegando ao final da segunda parte do nosso trabalho e só temos gratidão, alegria de participar dessa energia tão bonita, tão suave e que nos sustenta sempre. Queremos agradecer a presença de todos vocês que nos ajudaram a fazer esse trabalho, a presença do nosso irmão Marcelo. Que Deus abençoe vocês no retorno aos seus lares, com muita paz, com muita alegria. E vamos lembrar vocês da importância do estudo, a importância do culto do Evangelho no lar, que nós temos à disposição de todos vários cursos online, conversar com o Ricardo, com a gente depois, né? Nós temos essa oportunidade de estudar, muito importante. Lembrar vocês também que nós temos o nosso atendimento fraterno, aquele bate-papo, às vezes a gente precisa conversar, bater um papo com alguém. A partir das 7h30 nós temos a nossa irmã Eliane, eu tenho a mim, para a gente bater um papo e conversar, né? Então quem quiser fazer o atendimento fraterno, é só procurar a gente aqui, e nós estaremos com o coração aberto para ajudar, levar uma palavra de consolo, de carinho.